Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal PaleoX. Eu sou Paulo Magu e mentoro homens para aumentar o vigor físico sexual e ficar mais bonito pelado. Aliás, é justamente por causa dessa frase, ficar mais bonito pelado, que eu resolvi fazer o vídeo de hoje. Porque além dos meus alunos ficarem pensativos quando eu digo essa frase, um colega meu chamado Vitor Aguirre, beijão pra você, Vitor, saudade aí do amigo, faz muitos anos que a gente não se vê, fez um comentário no Facebook dizendo a seguinte frase: ficar mais bonito pelado. Esse é um bom objetivo, né? E a gente vai entender por que eu julgo, pelo menos, mais importante do que apenas ficar bonito numa determinada época do ano, né? Para isso a gente vai fazer uma revisão bem rapidinha aí do fitness nos últimos anos, para a gente entender como é que funciona essa coisa do treinar o corpo nas academias ou fora delas, né? Por que o corpo passou a ser algo tão importante na vida das pessoas e qual a influência dos meios de comunicação, da internet, das redes sociais, como eles influenciam no nosso pensamento e no nosso comportamento, tá bem? Então vamos lá, pra gente entender um pouquinho, vamos entender um pouquinho como é que era o fitness dos anos 80, 90. Ele já tinha aparecido nas academias, as salas de musculação já estavam lotadas nessa época, porém, você tem aí um incremento de novelas. As novelas passam a ser realmente populares, né? Você passa a ter novelas em 4, 5 horários diferentes. E essas novelas, normalmente no horário das 7, começam a mostrar muitos atores em forma física legal, sem camisa. Você tem ali aquela série Malhação, que era uma série que ocorria dentro de uma academia. Então isso tudo fez com que as academias dessem um boom em todo o Brasil. Além das novelas, você tem a explosão da indústria cosmética, seja no ambiente clínico ou no ambiente comercial, né? A explosão de marcas de produtos cosméticos também voltados para a beleza e a inserção daquele tráfico de esteroides anabolizantes que era restrito a competidores de culturismo, passar a ser usado também por praticantes normais, por praticantes naturais dentro das academias. Tudo isso ocorre ali entre os anos 80 e 90, tá? Já no século 21, você tem o incremento da internet, o desenvolvimento da internet. A Magu existia antes, mas não como a gente conhece agora, né? A questão da rede social, principalmente dos influenciadores e dos algoritmos que, dependendo do seu interesse, jogam informação para você voltada para os seus interesses. Então, quem tem alguma preocupação com o corpo e tal, assiste 1 ou 2 vídeos, quando vê, a sua timeline se enche de canais voltados para o corpo, voltados para a beleza, voltados para a saúde estética. Então, tudo isso começou a acontecer agora no século XXI. Bom, quando a gente fala em shape, a primeira coisa que nós nos remetemos é a musculação, né? A musculação parece que é a única forma de você ganhar shape. E tudo isso aconteceu por um equívoco histórico, né? Se você parar para pensar, antes dos anos 40, antes da popularização da musculação para os praticantes naturais e não somente para os hormonizados, para os atletas de culturismo e para os atletas de levantamento de peso, antes disso, você já tinha pessoas com excelente forma física sem necessariamente usar máquinas de musculação. Usavam pesos livres, usavam kettlebell, né, que são aquelas chaleiras com a alça, usavam peso do próprio corpo, usavam treinamento de argolas, treinamento de trapézio. Existiam inúmeras formas em que as pessoas alcançavam um excelente nível de composição corporal. Mas um equívoco histórico, que foi a popularização do culturismo, do fisiculturismo, e essa popularização do fisiculturismo fez as pessoas equivocadamente remeterem o desenvolvimento de um shape para uma modalidade e não para um estímulo. Por quê? Porque como os sujeitos que ficavam maiores na musculação, criou-se o mito de que aquelas máquinas aumentavam tanto a massa muscular para ficar daquele jeito. E por que aconteceu esse mito? Bom,
Um colega meu que já foi atleta de culturismo, que ditava cursos comigo nos congressos, e uma vez eu estava num curso de personal training, ditando um curso de personal training num congresso, e ele ditando um curso de musculação, nos encontramos num jantar, e ele perguntou para nós que estávamos no jantar qual era o primeiro efeito colateral de quem usa esteroides anabolizantes. E aí um disse acne, o outro disse, é a mandíbula que é larga, o outro disse, é a libido, né, muda a libido, enfim, ele disse, não, é amnésia. E as pessoas perguntaram, mas por que amnésia? É falta de memória? Não, é que se você perguntar por um praticante hormonizado o que ele está tomando de drogas, ele vai olhar para você e vai dizer, drogas? Eu nem sei o que é isso. Eu nunca tomei drogas. Então, amnésia é o primeiro efeito colateral. Uma piadinha só para você ter uma ideia do equívoco histórico. Porque o que se vendia nos anos 60 e 70, até porque era um tabu usar hormônios, hoje nem tanto, mas na época era um tabu usar hormônios, o que se dizia? Dieta e treinamento. Dieta e treinamento me deixa gigante. Então as pessoas passaram a fazer musculação em massa, esperando alcançar aquele shape que em grande parte era alcançado devido ao uso de esteroides anabolizantes, porque não tem como uma pessoa natural chegar naquele tamanho daqueles atletas que pousavam nessas competições. Então foi um equívoco histórico, certo? Então a musculação, através desse equívoco histórico e do culturismo, principalmente dos anos 60 ali, onde aparece Arnold Schwarzenegger, onde aparece o Lou Ferrigno, aquele da série Hulk, ou o Arnold Schwarzenegger, que fez o filme Conan e diversos outros filmes, se criou esse mito. E esse mito perdura até hoje nas academias, porque o modelo de treinamento usado por culturistas, que são pessoas cicladas, quando a gente fala cicladas, são pessoas que usam de ciclo de hormônios sintéticos, né? Pessoas cicladas ou hormonizadas, o mesmo tipo de treino feito para essas pessoas que têm uma fisiologia completamente alterada, fisiologia e morfologia alterados. Eles têm um ciclo circadiano diferente, eles têm um funcionamento hepático, renal e cardíaco diferente, eles têm músculos muito maiores que qualquer pessoa natural poderia atingir em vida. O modelo de treinamento dessas pessoas foi incorporado também por um equívoco histórico às pessoas que fazem academia, dividindo seus treinos em duas fases, em duas grandes fases. A fase que a gente chama de bulking, e a fase que a gente chama de cutting. O bulking é aquela fase que, grosseiramente falando, é a fase que nós chamamos fase de volume. É a fase que você tem um superávit calórico para você ganhar força e aumentar suas cargas. Consequentemente, você fica durante uma parte do ano mais feia, né? Você fica mais roliço, menos quadrado e mais redondo. E o cutting é aquela fase em que você, a partir do momento que você ganhou esse volume, você seca para que os músculos apareçam. E por isso que é chamado de cutting, é o corte, né? É a fase de corte. Esse tipo de treinamento leva as pessoas a escolherem uma época do ano para estarem no seu melhor shape. Que no caso do culturismo são as competições. Se você tem uma competição principal em junho, você vai fazer o seu cutting logo antes de junho. Se você tem em setembro, novembro. Só que para as pessoas naturais, que não têm uma competição de fisiculturismo para participar, elas escolhem normalmente a época em que elas ficam mais expostas, que elas têm o corpo mais exposto, que na maioria das vezes é o verão. Mesmo no Nordeste, mesmo no Norte, mesmo em algumas cidades litorâneas do Sudeste, onde a temperatura tem pouca variação durante o ano, o verão é a fase em que você mais se mostra. Logo, é aquela fase que você está no melhor shape. Mas é aí que entra aquela frase, ficar bonito pelado. Porque a pergunta que eu vou fazer agora é, e agora você vai entender por que eu digo tanto ficar bonito pelado, por que eu uso tanto essa frase. Porque essa é uma frase que eu me inspirei numa colega lá do Paraná, Silvia Bonfante, né? Se ela estiver assistindo o vídeo, beijão pra ti, Silvia. Eu vi um post uma vez teu e achei aquilo fantástico e passei a usar. Então eu não vou deixar de citar as fontes das minhas inspirações. Uma foi o Vitor Aguirre, que é a inspiração deste vídeo, e o ficar bonito pelado é uma inspiração da Silvia Bonfante, lá do Paraná, uma colega minha que eu tenho muito carinho. Tá certo? Então a pergunta que eu vou fazer para você, para justificar essa frase é: por que o corpo é importante? Ah, mas o corpo para mim não é importante. Caramba!
Se o corpo para você não é importante, o que você faz com ele? De que forma você trata ele? Você deve maltratar esse corpo se ele não é importante para você. O corpo é importante. O corpo é um invólucro que reúne todos os teus pensamentos, todos os teus sentimentos, todos os teus comportamentos e toda a tua espiritualidade. A tua espiritualidade está dentro desse corpo. Para quem é, né? Para quem tem alguma crença nesse sentido. Então por que o corpo é importante? Vamos considerar que ele já é. Vamos combinar que a pessoa que diz que não é importante não se importa com a própria saúde. Entre outros motivos, eu vou citar alguns. Primeiro, saúde geral, principalmente para pessoas naturais, né? Porque para pessoas cicladas e hormonizadas, elas focam muito mais na performance do que na saúde e por isso usam hormônios sintéticos que têm diversos efeitos colaterais, mas para pessoas naturais é um indicador de saúde geral. Sim, você está mais próximo do seu peso ideal, é um indicador de saúde. Talvez nem seja o mais importante, mas é um dos indicadores de saúde. A saúde geral tem a ver com a aproximação do seu peso ideal. Ok? Força. O aumento da força faz com que você possa utilizar melhor a glicose circulante do seu corpo. Você consegue controlar os seus níveis de insulina. E, consequentemente, com músculos mais densos, você acumula menos gordura. Porque em repouso você tem mais energia para recuperar músculos cansados do treinamento. Então a força é fundamental na manutenção do peso ponderal e na própria condição de saúde para assimilar melhor a glicose e a insulina. Então, força é importante. Por que o corpo é importante? Né? Terceiro, joelhos e coluna. E eu vou te dar um exemplo de como joelhos e coluna sofrem. Vamos supor que você só tenha 5 quilos a mais que o seu peso ideal. Você sabe o que significa isso? Significa que você passa 24 horas com uma anilha, aqueles discos que a gente coloca na barra da musculação. Você passa 24 horas com uma anilha de 5 quilos amarrada na barriga. Isso significa ter 5 quilos a mais. Para subir escada, sair do carro, descer do carro, colocar saco de supermercado na mala, carregar a mala para colocar dentro do carro, dentro do porta-mala, carregar o seu filho, carregar uma caixa. 5 quilos a mais. Imagina o seu joelho e a sua coluna com o tempo que acontece. Então, joelhos e coluna tem muito a ver com a forma do seu corpo. Envelhecer bem, músculos mais densos significa ossos mais fortes, significa menos risco de osteoporose, menos risco de problemas cardíacos, de ocorrências hepáticas, ocorrências renais, ocorrências musculoesqueléticas. E além disso, autoestima. Autoestima tem a ver com se amar. E uma coisa que eu digo para minha filha e para minha companheira, quem ama cuida. Se eu cuido das pessoas que eu amo, eu devo cuidar de mim porque eu me amo. Ou será que eu não me amo tanto assim? Ah, então você só se ama no verão? Porque você quer ficar bem no verão. Então você se ama no verão e no resto do ano você não se ama? Como é que funciona isso? Entende onde eu quero chegar? Então, autoestima. Performance sexual. Pessoas que estão mais próximas do seu peso ideal são pessoas que liberam mais testosterona, logo tem mais libido, tem mais tempo de ereção e mais tempo até atingir o orgasmo. Evita ejaculação precoce, evita ansiedade, que gera muitas vezes ejaculação precoce. Então a performance sexual é diretamente ligada. Homens barrigudos, homens gordos, tendem muito mais à falta de libido, tendem muito mais à falha na ereção e até à redução do tamanho do pênis. Olha que doido isso. Olha como o corpo é importante na sua vida diária. E a última pergunta, que é a pergunta que me inspirou nesse vídeo. Você pode ser mais atraente com um corpo mais bonito. Pelado. Mas atraente para quem? Se eu penso em treinar focado no verão, eu corro um sério risco de ficar só bonito para os outros. Porque se eu me amo o ano inteiro. Então por que eu quero ficar bonito no verão e no resto do ano eu relaxo? E a pessoa para quem a gente tira a roupa?
A pessoa com quem a gente namora, vive, tem alguma relação. Sua esposa, marido, namorado, namorada, seja quem for, você tira o roubo inteiro para essa pessoa. Para essa pessoa não importa. Mas pro verão eu quero estar no shape. Então a pergunta é, não responde, só pensa. Para quem que você quer estar bem? Para quem que você quer ser atraente? Para você, ótimo. Você precisa se amar antes de amar outra pessoa. Você precisa se cuidar. Para você, legal. E depois de você, quem é mais importante? As pessoas que vão te ver na praia que nem te conhecem? Ou amigos teus que você vê ocasionalmente? Ou a pessoa que você ama, a pessoa que você quer atrair? A pessoa que você quer ter uma relação muito mais íntima? E é por isso que eu digo, ficar mais bonito pelado. Sim, o verão vai ser o pico de performance. Sim, o verão vai ser o momento que você vai estar no seu melhor shape. Concordo com você. É essa época mesmo. Mas você não vai ter uma diferença tão grande. Você não vai ficar gordinho no inverno e shapeado no verão. Não, você vai estar shapeado o ano inteiro. Só que você vai ter uma pequena diferença. E ao longo dos anos, você vai fazer exatamente isso que eu vou mostrar para você agora. Ó, você vai ter isso, não isso. Como normalmente é o que se tem nas academias. Isso, não. Você vai ter isso, dá uma pequena queda, isso, dá uma pequena queda. A cada ano você vai estar melhor. Você entendeu o que eu estou dizendo? A cada ano você vai estar melhor. Com 55 você vai estar melhor do que com 45. Com 55 você vai estar melhor do que com 35. É possível isso? É. Mas você tem que abandonar esse esquema de bulking e cutting. De ficar feio numa determinada época do ano para ficar lindo durante 2 meses. Até porque ninguém consegue ficar na sua melhor forma, no seu melhor, no mais próximo do platô genético de shape, você consegue ficar por mais de 90 dias. Então você vai ficar shapeado por alguns meses para os outros, e aí durante todo o resto do ano que você se vê no espelho e você se mostra para outra pessoa, aí não importa. Aí não importa. Caramba, bicho, importa muito. Importa muito, porque uma vida sexual ativa e duradoura, ela depende de 3 leis. E o nosso assunto se refere a uma delas, que é a lei do retorno. Você recebe aquilo que você dá. Se você dá carinho, você recebe mais carinho. Se você se dedica, você recebe mais dedicação. Se você cuida do seu shape, você estimula a outra pessoa a cuidar do shape. Ou pelo menos deveria, se ela te ama. Ah, mas por que ela, Magu? Porque o meu trabalho é relacionado a homens. Apesar dos meus assuntos serem abrangentes para ambos os gêneros, né, homens, mulheres, trans, independente da orientação sexual, apesar dos meus posts eles servirem para todo mundo, o meu foco são as pessoas com quem eu realmente tenho nos últimos anos mudado a vida, né, que é mudar a vida de homens maduros. Se você estiver no shape, você estimula ela a ficar no shape. Ou você é daqueles que acha que o homem não precisa se preocupar com isso e a mulher precisa se preocupar. Bicho, nós estamos no século XXI. E a gente precisa se adequar ao século XXI. Legal? Então o que eu quero dizer com tudo isso? Para a gente fechar essa nossa conversa aqui. Bonito pelado, a frase bonito, ficar bonito pelado, significa ficar bonito para quem interessa. Que é para você, para mim, e para as pessoas que nos interessam realmente. Para aquelas pessoas para quem a gente fica pelado. E ficar bonito no verão, além de nós, importa para os outros. E aí é uma questão de ego. Cada um tem o seu próprio ego e eu não vou discutir o ego de cada um. Mas quando você diz, eu quero ficar no shape no verão, eu também quero. Você está dizendo que você quer estar no melhor da sua forma. Agora, sacrificar o ano inteiro por causa do verão significa que talvez, pensa nisso, talvez você esteja focando a sua saúde e o seu shape, o seu corpo, nas pessoas erradas. Porque você se vê pelado o ano inteiro
E se você tá com alguém, provavelmente essa pessoa te vê pelado o ano inteiro também. Quem é mais importante? A galera da praia ou as pessoas que realmente estão com você em qualquer hora? Mas a gente vai continuar pensando no verão, porque afinal de contas o verão é onde a gente aparece mais, né? Não vamos deixar de pensar nisso. Só que a gente não vai sacrificar o resto do ano. Você não vai chegar no inverno e se empanturrar de comida porque todo mundo faz isso. É só você andar na rua para te ver como é que todo mundo fica. É só você andar na rua para você ver como é que todo mundo é. A grande maioria das pessoas que andam na rua, como é que são? Como é que é o shape delas? É porque elas pensam assim. E aí você vai me dizer o quê? Que você continua sendo atraente, gordinho de relaxado? Você relaxa, fica gordo e você acha realmente que você é tão atraente quanto era antes? Desculpa, amigo. A atração, o desejo, vem de 5 sentidos. E um deles é o sentido da visão. Então, vamos tomar jeito, vamos nos amar, vamos nos cuidar. Cuidar não só da gente, do shape, mas da saúde. Porque saúde tem a ver com shape. É diretamente relacionada com shape. Prove para você mesmo que você se ama. Prove para você mesmo que você ama a pessoa que te vê pelado o ano inteiro. É sobre isso que trata esse vídeo. Valeu, Vitor. Valeu, Vitor, por me inspirar a fazer esse vídeo. Valeu, Silvia, por me inspirar a fazer essa frase, né, esse meu slogan, né, que as pessoas param para pensar, mas às vezes ninguém sabe exatamente o que significa. É isso que significa. E é por isso que você deve ficar bonito pelado. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, porque se inscrevendo no canal, curtindo ou compartilhando ou comentando, você aumenta o meu engajamento, permite que mais pessoas vejam esse conhecimento e me faz também ter mais tempo para dedicar energia para gravar esses vídeos, porque esses vídeos todos eles envolvem pesquisa, não sai simplesmente da minha cabeça, até porque você está percebendo aqui que não tem edição, né? O vídeo ele é direto do início ao fim, é um vídeo sem edição, significa que eu fiz bastante pesquisa, fiz roteiro, ensaiei para poder chegar aqui e conversar com vocês abertamente sobre os assuntos que a gente vem tratando toda semana. Então, até o próximo vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, pelo menos isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ou até dá dislike se você não concordar, porque a internet tem disso também, né? Você pode não concordar. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Ó, beijão pra todo mundo.